Capítulo 1363, Cadáver, Pena e Ninho, Parte 1. Ter crianças perto de um geyser é realmente perigoso. O que você fará se um de seus parentes se mudar para nossa casa durante a gravidez ou se Camila o fizer? As palavras de Solus lembraram a Lita promessa de Salaark de proteger quem carregasse seu herdeiro, fazendo-o engasgar de entusiasmo. Não quero pensar nisso. Além disso, entre a torre e as mãos de Minadion, podemos conseguir um controle preciso sobre o geyser, assim como fizeram em Colga. Lit respondeu antes de se voltar para a marquesa. Este é o lugar perfeito. Eu fico com ele. Exatamente como eu esperava. Miri disse com um sorriso gentil. Devo avisar que não há nenhuma mina de cristal ou metal encantado sob o geyser de mana. Já verificamos. É por isso que precisávamos destruir a mansão de Hat. Você tem algo em mente para o geyser ou quer apenas uma fonte de energia gratuita para suas matrizes defensivas? Como você sabe sobre o geyser de mana? Lit perguntou. Da mesma forma que você, Lita Marquesa ativou a visão da vida, inundando seus olhos com mana prateada. De repente, cada pedaço do enigma que era a Marquesa se encaixou. Lit sempre se perguntou por que ela usava a presilha de camuflagem e por que fingia não ter poderes mágicos a tal ponto que até mesmo os professores do Grifo Branco mantiveram seu passado como estudante em segredo. Você também é uma desperta, Marquesa. Lit disse enquanto dava um passo para trás e verificava os arredores. Mais ou menos. Sua falta de confiança é desanimadora. Afinal, nos conhecemos há muito tempo. Me chame de Mirim. Ela suspirou, fazendo aparecer duas poltronas confortáveis de seu amuleto dimensional. Somente depois que a visão da vida e o sentido de mana lhe confirmaram que não havia ninguém por perto, Lit relaxou. Maldita seja minha paranoia. Se ela quisesse me emboscar, já teria feito isso sem se anunciar. Ela não é a vilã de um filme de ação. Ele pensou enquanto se sentava. Isso deve deixar as coisas mais claras para você. Miri tirou a fivela, revelando ter um núcleo violeta brilhante e uma destreza física que envergonhava Lit. Por favor, remova seu dispositivo de camuflagem também. Se você tem um núcleo ciano, então sou um guardião. Você realmente tem um fluxo de mana poderoso, mas há algo estranho nisso. Além disso, o que você quis dizer com mais ou menos? Lit perguntou enquanto entregava a Solo seu anel de camuflagem. É uma longa história, mas você merece saber a verdade agora. Ela tirou uma mesa de chá de cerejeira de seu amuleto dimensional. Tinha um bule fumegante e vários pratos cheios de doces. Quando a marquesa terminou de contar a ele sobre a existência do falso desperto, o bule estava vazio e os pratos limpos. Ela não apenas revelou a Lita a existência do cadáver da rainha, mas também das penas de Salaark. Depois de provar minha lealdade como senhor comandante do corpo da rainha, Lady Tiris compartilhou comigo os dons do despertar, tornando-me membro do cadáver. Com o tempo, me tornei seu senhor comandante também. Ela disse. Isso torna mais fácil coordenar as duas organizações sem que elas interfiram uma na outra. É por isso que a segurança em torno da minha casa sempre foi rígida. Lit deixou escapar. Por que você está me contando isso agora? Devido a esta. A Marquesa de Star entregou-lhe seu cartão do passado. Com todas as ameaças em mãos, precisamos de toda a ajuda que pudermos conseguir. Trude foi avistado no reino e este imitador Balcor provou ser um inimigo formidável. Apesar das tentativas de desorientação de Lady Tiris, a realeza tem certeza de que você é um desperto. Eles até consideraram pedir que você se juntasse ao cadáver, mas eu decidi não fazer isso. É melhor mantê-lo como um agente livre e manter seus contatos com o conselho, ao passo que, se você se juntar a nós, será evitado pela comunidade desperta. Mirim disse. O que você quer dizer? Lit perguntou. A principal diferença entre o verdadeiro e o falso desperto é que nos faltam suas técnicas de respiração. Mesmo que possamos usar espírito, fusão e magia verdadeira, estamos cortados da energia mundial como qualquer outro mago. Isso significa que não podemos melhorar nossos núcleos sem a ajuda de um guardião e que não podemos recuperar nossas forças à vontade como você faz.
Além disso, o Conselho nos considera nada mais do que marionetes de nosso guardião e se recusa a reconhecer nossa existência. Se você se juntasse ao cadáver, provavelmente sofreria o mesmo destino. Ela disse. Você realmente pode usar magia espiritual? Lid ficou pasmo. Sim. Mirim respondeu emitindo um fio de mana que apertou sua mão e um feitiço puxão que Lid interceptou com um travesseiro por hábito. Tanto a cabeça dele quanto a de Solus giravam tão rápido que precisaram de um momento para se recompor. Recentemente conheci a vovó, quero dizer Salark. Ela tinha muitas fênix trabalhando para ela em uma organização chamada Unio. Ele disse, esperando extrair o máximo de conhecimento que pudesse clarear sua cabeça. O cadáver apenas consiste em despertos falsos, mas essa é a única coisa que eles têm em comum. O cadáver cuida de todas as ameaças perigosas demais para o exército ou a associação lidarem. O sigilo do cadáver nos permite fazer o que precisa ser feito sem comprometer o equilíbrio político e dar à realeza uma negação plausível. Os penas, em vez disso, são um grupo de pessoas publicamente conhecido cujo dever é cuidar de suas respectivas tribos. O deserto de sangue é ainda maior que o reino, mas sua densidade populacional é quase zero, exceto perto dos oásis. Cada tribo é tão grande e precisa se defender contra tantas ameaças que nenhum líder humano poderia assumir o papel sozinho. As fênix do ninho apenas cuidam do deserto e de seus recursos naturais, garantindo que não sejam saqueados. São elas que abatem as tribos de monstros e evitam que os oásis sequem. Mirim disse. Com o que você precisa da minha ajuda? Lid perguntou agora que ele tinha uma compreensão mais clara do que significaria se tornar parte do ninho de Salark. Neste momento, não precisamos da sua ajuda, mas as coisas podem mudar a qualquer momento. Mirim balançou a cabeça. Você deve entender que se as forças do reino não estivessem tão sobrecarregadas, não estaríamos tendo esta conversa. Tantas pessoas receberam aquelas malditas cartas que os membros do cadáver tiveram que desistir de sua armadura da Fortaleza Real para dar à realeza o poder de proteger a todos. Matar Larkassim deveria ser impossível, mas aconteceu. Muitas pessoas estão assustadas porque se a realeza se revelar incapaz de proteger os seus súbditos mais leais, o país mergulhará no caos. Espere. A armadura da Fortaleza Real não é apenas equipamento padrão para os guardas reais. Lid perguntou. Eu gostaria. Eles são artefatos poderosos criados pela própria Lady Tiris quando o rei Valeron ainda estava vivo, assim como a espada e a armadura de Saefel. Existem apenas algumas armaduras da Fortaleza Real e elas deveriam ser usadas exclusivamente pelos membros do cadáver e os guarda-costas da família real. Mirim disse. Capítulo 1364, Cadáver, Pena e Ninho, Parte 2, Valeron. Lita regalou os olhos com esse nome, lembrando-se do sonho de Solo sobre os cristais brancos e a espada. Se datam de quase 1000 anos atrás, como podem ser tão poderosos? Naquela época, Minadion ainda não tinha inventado runas decentes, muito menos runas modernas. A magia melhorou muito desde então. Não importa quão poderosos sejam seus encantamentos, agora eles deveriam ser uma porcaria, como o equipamento Odi. Você está realmente certo, eles deveriam. Mirim assentiu. No entanto, eles não são. Cada vez que há um avanço nas artes místicas e de forjamento, Lady Tiris atualiza seus feitiços de acordo. Depois, ela faz uma viagem ao deserto para atualizar todas as suas criações. Salark tem uma mina infinita de Davros e cristais brancos ou o quê? Quanto mais ouvia, mais difícil Lita achava para acreditar. Não, mas ela tem a segunda melhor coisa. Ela é capaz de algo chamado magia de criação que lhe permite desmontar um artefato sem danificar nenhum de seus componentes. Mirim respondeu. Você está me dizendo isso? Sim. Salark permite que Tiris recicle infinitamente os mesmos materiais e mantenha todos os artefatos do reino atualizados. Se você decidir se mudar para o deserto, você pode pedir a ela para lhe ensinar. Mirim o interrompeu. Você não deveria fazer o seu melhor para me manter aqui em vez de elogiar a competição? Lid perguntou. Isso é exatamente o que estou fazendo.
Mirim riu de sua ingenuidade. Estou provando quão aberto o reino é para você e quanta liberdade você tem como um de seus súditos. Salahad tem muito a oferecer a você, mas com isso tem um ótimo preço. Ela não gosta de mercenários ou agentes livres. Ou você se submete ou dá o fora da cabeça dela. Não importa se ela faz de você uma pena ou, já que você é um verdadeiro desperto, um membro do ninho. Suas obrigações seriam as mesmas de um emprego de tempo integral, se não mais. A Imperatriz também tentará recrutar você, mas lembre-se de que ela não tem nenhum desperto falso para ajudá-la. Se você se mudar para o Império, terá que sujar as mãos na política. Miri deu a Lee tempo para refletir sobre suas palavras enquanto preparava mais chá. Ele permaneceu pensando profundamente por um longo tempo. Agora Lee sabia o que significava ser membro do Ninho, mas o Império parecia ainda pior. Ele não tinha ideia do que os dragões iriam pedir para ele se tornar parte integrante da família e não poderia perguntar a Mirim sem revelar o segredo de sua natureza híbrida. Um portal se abriu, deixando a Mila Farg passar e atrapalhando seus pensamentos. Acabei com a filial da Corte do Crepúsculo de Scintila. Foi o que ele está fazendo aqui? Ela disse enquanto ativava a visão da vida para dar uma boa olhada em Lit. Farg era uma mulher de 30 e poucos anos com cabelos ruivos na altura do queixo com mechas laranja por toda parte. Farg era muito alto, quase 1,8 metros, 5'11", de altura e a constituição musculosa de um soldado da linha de frente. Havia algo de nobre na graça de seus movimentos. Cada um deles parecia cheio de força, mas incrivelmente delicado. Ela exalava uma aura de poder que Lip raramente encontrara durante suas viagens e que geralmente marcava um líder nato. A Mila Farg foi sua professora na academia após o ataque de Balcor e o ajudou a derrotar Nalear. Ela agora tinha um núcleo violeta profundo e uma destreza física semelhante à de Lit. Estamos conversando sobre o futuro do reino, a Mila Mirim respondeu enquanto conjurava um assento para ela também. Lit, suponho que você se lembre da professora Farg. Ela também é membro do cadáver. A Mila, este é o Arquimago Veren, um verdadeiro desperto. Por favor, sente-se. Que porra é essa? Farg não conseguia acreditar no que via. Entre sua rica experiência com visão de vida e os ensinamentos de Tiris, suas leituras eram quase tão boas quanto o sentido de mana. Ela podia ver as explosões violetas na aura de Lit e elas faziam ainda menos sentido do que sua destreza física. Farg era menos de 4 centímetros, 1,58 polegadas, mais baixa que ele e recebeu seu físico aprimorado de Tiris, mas apesar de seu núcleo violeta, quase não havia diferença entre eles. Como se, por algum motivo, ele tivesse uma massa superior, algo entre um humano e uma fera mágica. Como pode ver em ter quase alcançado o núcleo violeta antes dos 20? Os despertos normais precisam de décadas para isso e nós, membros do cadáver, só o obtemos depois de provar nossa lealdade, colocando nossas vidas em risco inúmeras vezes. Farg disse. Pare de ser rude e sente-se. Lembre-se das leis do reino. Nem mesmo a realeza tem o direito de extorquir os segredos de alguém, muito menos nós. A marquesa repreendeu. Mas, meu soberano, quando fui recrutado, eu já tinha um núcleo azul, mas mesmo depois de anos de serviço, só fui promovido recentemente. Farg perguntou. Posso entender seus sentimentos, mas não posso tolerar seu comportamento. A marquesa de Star forçou Farg a sentar-se com um empurrão de magia espiritual. Suas reclamações sonham como questionar a sabedoria de Lady Tiris. Ela concedeu o poder de despertar a você, lembre-se sempre disso. O Arquimago Veren, em vez disso, conseguiu isso sozinho. Ele não nos deve nenhuma explicação, assim como o Manoir. São as duas faces da mesma moeda. Mirim referiu-se ao fato de que apesar do deus da cura ser um falso mago, suas conquistas superavam até mesmo as dos membros do cadáver. Lit, em vez disso, não era um gênio no nível de Manoir, mas sua velocidade de crescimento também era extraordinária, assim como suas conquistas. Farg cerrou os dentes e os punhos, mas não fez nada além de assentir. A razão pela qual convoquei vocês dois aqui é porque a Mila será sua ligação com o cadáver caso algo aconteça.
Como senhor comandante do corpo e uma vítima em potencial, não tenho tempo para atualizá-los pessoalmente, pois eu fiz isso no passado. Lit. A marquesa fez com que Farg e Lit trocassem suas runas de comunicação antes de ensiná-lo como usar as funções ocultas do amuleto. Entre eles, havia a capacidade de criar uma linha segura que ninguém pudesse adulterar e de ignorar portais. Terminadas as explicações, a marquesa mandou Farg embora antes de retomar a conversa. Tem uma coisa que ainda não entendo, Mirim. Se você está tão ocupada que teve que delegar algumas de suas funções para Farg, então por que está cuidando da minha mansão e por que me convidou pessoalmente para vir aqui em vez de dar essas tarefas para outra pessoa? Lit perguntou. Porque conhecendo sua natureza, temia que você duvidasse de tais palavras se elas viessem de um estranho e porque eu lhe devo muito. Lamento como tratei você durante nosso primeiro encontro, mas agora que você conhece meu fardo, espero você pode entender por que agi assim. Ela disse com um suspiro. Mudei de um campo de batalha para outro durante a maior parte da minha vida. Depois de perder tantas pessoas quanto eu, você faz o possível para se desapegar e se dessensibilizar. Meu primeiro noivo morreu no campo. Continua no próximo vídeo.